conquiste paixões, leia livros. Ok? Isso Muito bem. mesmo. Meu nome, meu nome é Toma! Índia, eu sou editora da Ex-Editora, e a Ex-Editora vai ter um stand na Bienal Mineira do Livro, que agora foi adiada, se não me falha a memória, vai ser agosto. Agosto? Depois alguém me socorra aí, me fale a A data. gosto de Deus, E né? essa é Janaína, uma de nossas autoras. Janaína é multifuncional. Janaína é Uhum. percussionista, ela é cantora, ela é escritora e artista cênica. E ela escreveu para nós dois lindos livros, e o terceiro já está no forno, vai sair provavelmente até o final desse mês ou no início de outubro, ok? Isso. Mas ele já está Não, assim. não será a gosto de Deus, esse. Não, esse que sai mesmo. Uhum. Pois é. Uhum. Então, Janaína, fala um Ansiosa. pouco da sua formação, fala um pouquinho dessa questão de ser escritora, e depois a gente apresenta o assunto. O assunto de hoje, gente, são dois assuntos bem delicados que foram tratados num livro infantil para crianças de 6 anos, e um deles pode ser tratado com crianças de 6 a 10 anos, né? Isso. Uhum. E são assuntos que comprometem muito, não só a questão emocional da criança, mas o seu próprio crescimento, o seu próprio, digamos assim, a, a, a sua evolução e o contato social que ela tem, não só na escola, mas com as pessoas de um modo geral, né? E Uhum. a Uhum. autoestima dela. Então, são assuntos espinhosos, são difíceis de serem tratados com as crianças, e é por isso que a gente tem esses dois instrumentos. Então, vamos lá, Uhum. Janaína. Então, boa noite a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui na Bienal Mineira do Livro, né, na Ex-Editora. E, como a Iriam falou, né, eu sou atriz, percussionista, cantora, né, a gente que forma em artes cênicas, o leque é bem grande, a gente trabalha com tantas coisas bacanas. E em 2016, né, eu escrevi meu primeiro livro, que foi O Medo e a Coragem, e um ano e pouco depois, né, veio o outro que se chama Alegria e a Tristeza. Eu não estou me vendo, então, gente, qualquer coisa você me Ok. fala, tá, Ira? Porque eu estou às cegas, estou adorando isso, é bom que eu não fico me vendo, mas enfim. Então, eu escrevi esses dois livros infantis, a partir da minha atuação como atriz de teatro de mobilização social. Né? Eu trabalho num grupo da prefeitura que é um grupo de teatro de mobilização social, né? E na assistência social, com temas da assistência social. Então, os temas desses livros apareceram por isso, né? Pela necessidade de criar uma esquete teatral, né? De mobilização para falar desses temas, né? Um abuso sexual de crianças e adolescentes e o outro sobre bullying. E o tema abuso sexual de crianças e adolescentes é um tema muito espinhoso, muito difícil de falar, muito delicado, mas muito importante, necessário e crucial assim ser falado para a própria proteção das crianças e adolescentes, né? Porque a falta de informação, né, é um agravante para a situação dessas crianças vítimas de abuso e exploração sexual. Então, a necessidade de se criar uma esquete teatral acabou que me fez criar um texto, né, que foi o texto desse livro, desse primeiro livro, e que ficou um texto muito tocante, assim, né?
A primeira vez que eu li ele para a Iriam, ela ficou muito emocionada e todo mundo que eu li, né, também sentiu se sentiu tocado, né? E de uma forma boa, né? Um tema ruim, né? Uma coisa ruim, mas de uma forma assim de esperança, de poder ajudar, né? Essa criança que no caso da história se chama Maria. Então, essa personagem teve um final feliz, digamos assim, né? Ela conseguiu sair dessa armadilha, né? Que a vida, né, pregou nela, que aconteceu na vida dela, infelizmente. Hoje, eu penso, né, entrando nesse assunto já, saindo um pouco do porquê que eu escrevi livros, mas já entrando no assunto, a pandemia, né, fez a gente ficar em casa, né, nós temos que ficar em casa para proteger do vírus e do Covid, e é alarmante os casos de abuso sexual, de violência contra criança e adolescente têm aumentado muito por causa desse isolamento social, né? A violência doméstica tem aumentado. Então, assim, muito bom poder estar aqui hoje falando nisso, porque a gente está vendo aí casos nos jornais e vendo que está aumentando mesmo e que a gente precisa falar sobre esse assunto, né? A gente precisa explicar para as crianças como se defender, a gente precisa saber quais canais de denúncia que a gente pode denunciar, a gente precisa atuar efetivamente para proteger as crianças e adolescentes, né, da nossa sociedade, porque é nosso dever, né? Isso está até na Constituição, né? Que é dever do Estado, da família, do Estado e da sociedade, proteger criança e adolescente. Então, a gente precisa mesmo falar disso, a gente precisa de ferramentas como esse livro, como peças de teatro, né, como programas de internet, televisão, enfim. A gente precisa falar disso e ensinar para as crianças de uma forma que não seja também assim, né, chocante, jogar na cara delas, enfim, ensinar de uma forma lúdica mesmo, de uma forma mais tranquila, né, se é que se pode dizer assim, falar, né, explicar para elas poderem se defender e se desvencilhar de qualquer situação que possa acontecer com elas. Então, assim, voltando à pergunta agora, a coisa de escrever veio da necessidade de fazer uma esquete para falar sobre esse assunto, né? E o livro saiu, ficou muito lindo. Eu pensei que, além de uma esquete teatral que é bem efêmera, né? Que a pessoa vê ali, depois tem que esperar uma outra apresentação, um livro poderia ser mais perene, digamos assim, podia durar mais, né? Um livro pode ser lido por várias crianças, né? Um livro, a mensagem dele é mais duradoura do que uma apresentação teatral, né? Não menos importante, nem nada disso, mas eu pensei que um livro seria uma boa ferramenta para ajudar aí no combate a esse mal que assola a nossa sociedade e que eu particularmente quero combater veementemente. Oi, meu primo, meu Belim. Oi, pessoal. Oi, gente. Bem-vindos. Hoje há uma certa... Hoje não, sempre houve uma certa tendência da nossa sociedade em preservar, digamos assim, as crianças de assuntos traumáticos, ou assuntos agressivos, ou, como a gente fala em literatura, assuntos fraturantes, feito esse do abuso sexual infantil. O fato é que isso, de verdade, não ajuda as crianças e muito pelo contrário, as deixam completamente à mercê do vulneráveis. Infelizmente, algumas instituições religiosas ainda recomendam que não se dê livros com assuntos espinhosos, assuntos torturantes para as crianças, que se crie a criança numa bolha. E aí, o que acontece quando ela sai para a sociedade? Ela não sabe como enfrentar as adversidades da vida, porque
ela não lhe foi ensinada, ela nunca se deparou com a diversidade, ela foi criada numa bolha. E aí nós Uhum. temos uma sociedade de pessoas frágeis emocionalmente, não sabem lidar com as adversidades, e onde vem crescendo absurdamente o índice de suicídio, tanto em crianças quanto Uhum. em adolescentes e jovens. Há pouco tempo a gente começou a ver notícias alarmantes de jovens universitários se suicidando porque estavam se dando mal na escola, porque estavam sofrendo bullying, porque por qualquer motivo que seja, estavam se suicidando. Uhum. Mas isso só vem confirmar essa questão da necessidade de se preparar a criança para a diversidade e não criá-la numa bolha. Ela tem que Exatamente. aprender a lidar com as coisas, com o lado Com a agressivo, sociedade, né? Com a né? sociedade. Existe Isso. morte, existe briga, existe agressão. Ela tem que saber disso, ela tem que saber lidar com isso. Então, a partir do momento em que você prepara a criança, ela, no mínimo, vai confiar no pai ou no educador para pedir ajuda se for necessário, para se abrir. E Exato. esse é, de fato, o objetivo do nosso trabalho, ou seja, Isso. ajudar a pais e educadores a alertarem as crianças para que elas possam pedir ajuda quando for necessário. Ou seja, elas têm que aprender a se defender. E este Uhum. livro aqui, gente, O Medo e a Coragem, ele foi ilustrado pelo Luz, e as ilustrações dele são simplesmente encantadoras. E ele conseguiu, digamos assim, fazer com que o texto, as ilustrações complementassem as informações do texto. Sim. Aqui, a Maria está sendo apresentada como uma criança forte, decidida e alegre, Corajosa. corajosa. Até que um tio, e veja bem, aqui nós usamos o tio, que foi justamente o caso que aconteceu nos últimos dias da menina que Sim. ganhou manchete de jornal, né? Mas, Isso. infelizmente, o maior agressor e abusador da criança é o próprio Isso. pai. E É. depois Eu do tô até pai, com um dado membros aqui, ó. mais próximos da família, infelizmente. Exato. E É, é de acordo com os exatamente dados do. por isso que não se denuncia, que se fecha os olhos, as pessoas não querem acreditar que está acontecendo aquilo na família delas, né? Então, Uhum. com a Maria que não foi diferente, né? O tio que se aproximou dela com presentinhos, com agrados. Então, é a primeira fase do abusador. Até que o Exatamente. abusador se mostra. E olha que coisa interessante a ilustração que o Las conseguiu mostrar toda a agressividade do abusador sem mostrar a cara deles, né? Porque, afinal de Exato. contas, pode ser qualquer um. Qualquer um. Aqui a Maria está desconsolada, ela não sabe o que faz, ela não tem medo dos bichos das assombrações, dos contos de fada. Na verdade, o único medo que ela tem é do real, né? Porque o imaginário Aham. atinge. Aliás, muito pelo contrário. Ela gosta, Ao né? contrário do que se propala hoje em dia, o imaginário da criança ajuda a criança a reforçar a sua autodefesa e a criar uma personalidade mais forte diante da Com adversidade, certeza. Mais segura, sim, sim. segura de si, enfim. E aqui estão Ô, as Iriam, crianças brincando no pátio e a Maria, coitada, olha lá. Olha que interessante como o ilustrador conseguiu mostrar, através da ilustração, toda a opressão que a criança sofre. Gente, eu amo esse ilustrador, viu? Ele é muito bom. eu também adoro. Também Aqui a adoro. Maria Sou finalmente conseguiu se abrir suspeita. com a professora, que no final das contas, muitas vezes, é realmente a própria professora que consegue identificar alguma coisa, né, na mudança de Uhum. comportamento da criança.
E aí a professora já aciona a mãe da menina, já conseguem fazer denúncia do abusador pelo Disque 100, e é outra lição que fica aqui para as crianças, né? Para o uso do Disque 100, porque ele serve para várias adversidades ou vários tipos de agressão. Tem várias violações de direitos, né? Criança, enfim. Isso, então, idosos, mulheres. Bem claro que o Disque 100 pode ser utilizado por qualquer um, pela criança, pela professora, pela mãe, enfim, por quem necessitar de denunciar o abusador. Mas deixa eu te falar uma coisinha. Sobre essa questão do tio, né? O livro foi escrito em 2016, então não tinha acontecido esse caso, né? Que aconteceu recentemente do tio que engravidou a menina de 10 anos, etc. e tal. Eu coloquei um tio nesse livro, não foi à toa. Os dados, né, que existem, as estatísticas que existem, provam e comprovam que a maior parte, né, dos abusos contra crianças e adolescentes são cometidos por pessoas da família ou próximos à família, né? Infelizmente. Então, e por homens, né? Pode ser cometidos por mulheres também, né? Uma mulher pode cometer um abuso sexual contra uma criança ou adolescente? Pode, mas a maioria esmagadora da porcentagem dos casos é um homem da família, próximo à família ou da própria família. E isso em qualquer classe social, independente de classe social, independente de qualquer questão. Mas ainda tem um recorte que a população negra, as crianças e adolescentes negros, sofrem mais ainda, a porcentagem é muito maior por questões de racismo estrutural, etc., que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas só para falar aqui de um dado que eu peguei do próprio Disque 100, mais de 70% dos abusos contra crianças e adolescentes são praticados por alguém próximo à família. Nesses tempos de isolamento, mais de 13 mil ligações são feitas por dia. 13 mil de denúncias. Destas, quase 800 envolvem violência contra criança e adolescente. E ainda existe o caso da subnotificação, né, gente? A gente tem que pensar nisso. E o perfil dessas vítimas é o seguinte, segundo dados da Polícia Civil, né, em Minas Gerais, 84,48% das vítimas são meninas. Por isso o personagem do livro também é uma menina, né? 84,48% são meninas. Dessas, 62% têm de 12 a 17 anos, né? Pensar que o resto, 84 menos 62, são menores do que isso, né? E os meninos, que ficou com 14,43% de meninos que são abusados ou explorados sexualmente, tem até 11 anos de idade, né? Então, gente, são dados estarrecedores, né? A gente fica pensando assim que ainda tem a subnotificação, né? Ainda tem essa cultura de não falar, de não, né, não meter a colher na vida do outro, da família do outro. Eu fico pensando, principalmente no interiores aí afora. Então, é preciso a gente fazer, né? A gente fazer uma proteção efetiva, né, mesmo. Então, se a gente souber de algum caso, suspeitar de algum caso, a gente tem que denunciar. Eu também estou com canais de denúncia para divulgar aqui rapidinho, né, que é o Disque 100, que é anônimo, é gratuito, você pode ligar que a sua identidade vai ser mantida em sigilo, é gratuito, você pode denunciar o Disque 100, não só abusos e violências contra criança e adolescente, mas contra mulheres, contra idosos, né? Qualquer violação de direito pode denunciar no Disque 100. O Disque 180, que é em caso de violência contra mulheres e meninas, né? A polícia mesmo, né? Qualquer ato de violência, discar 190, chamar a polícia. E ainda tem um outro canal, que é o Safernet Brasil, que é uma rede que recebe denúncias de cyberbullying e crimes realizados em ambiente online, que é uma coisa muito preocupante, né? Agora, nesses tempos de pandemia também, que a gente
né? Tá todo mundo em casa, né? Tá todo mundo ligado, online, né? As crianças, adolescentes, então aí, ó, presas, né? Se a gente não ficar de olho e conversar e informar, podem ser presas fáceis para esses crimes virtuais, né? E que podem ser tão traumáticos quanto, né, um abuso real, né? Então, o site é nil.safernet.org.br, nil.safernet.org.br. Ele recebe denúncias de cyberbullying e crimes virtuais, tá? Eu só queria dizer isso porque quanto mais, né, gente, a gente souber dessas coisas, quanto mais a gente espalhar essas informações, eu acho importante. E quanto mais a gente utilizar dessas ferramentas, desses canais para proteger nossas crianças e adolescentes, com menos casos como esse que a gente viu aí, né, que saiu aí, repercutiu bastante, menos casos assim a gente vai ter que presenciar, né? É muito triste, né? É bem interessante essa questão da proteção à criança, porque, de um modo geral, as tribos indígenas, elas não agem como nós, civilizados. A criança, ela é protegida pela tribo. Não é Por o toda a pai tribo. e a mãe apenas os responsáveis pelo cuidado e pela proteção da criança. A criança é protegida pela tribo. E na nossa sociedade, cada vez. O capitalismo nos levou a isso, né? Ao individualismo, à não ajuda mútua, ao consumo excessivo, a querer sempre Isso. mais. E aí a gente foi abandonando a coletividade para o individualismo. Então, eu acho que passou da hora da gente mudar um pouco a característica da nossa sociedade, porque criança deve ser protegida pela sociedade como um todo. Isso, Então, se você tem exatamente. uma criança maltratada, é sua responsabilidade também. Não é É responsabilidade do isso. pai e da mãe, é responsabilidade da sociedade. Porque uma Também, isso criança mesmo. maltratada vai ser um adulto frustrado, um adulto agressivo, um adulto improdutivo, e vai reproduzir aquilo que ele sofreu na infância. Então, é muito sério isso, né? Tem gente É. que falou aí de um livrinho publicado por outra editora. Fala aí de Sim, novo quem falou. Mas eu conheço outro livro que é Não Me da Toca Seu Boboca é um outro livrinho também que eu Não Me conheço, Toca Seu Boboca. interessantíssimo. Ele é um livro um pouco Isso, mais simples, fala apenas do toque, mas ele é muito importante para introduzir o assunto para sim. crianças menorzinhas, de até 5 anos de idade. Esse aqui é bem Uhum. adequado para crianças a partir de 6 anos de idade. É muito bom para se discutir o assunto, não só com a criança, mas em família, né? Exatamente. Isso. É uma ferramenta, né, que pode ajudar não só a família, mas os educadores também, os professores. Como eu disse no começo da live, eu trabalho com teatro de mobilização na Prefeitura de Belo Horizonte. Então, ano passado a gente fez um trabalho muito bacana nas escolas municipais e levando esse livro, e aí a gente também montou a peça de teatro do livro, né? Era para ser teatro, aí virou livro, depois virou teatro, né? E levamos o teatro e o livrinho para as escolas, para algumas escolas, né, da rede municipal, e foi um trabalho muito rico, muito bacana, né? Possibilitou ter essa conversa, né, no ambiente escolar, possibilitou os alunos a fazerem um trabalho sobre o livro, e aí dali poderiam até surgir coisas que a coordenação pedagógica da escola até poderia, né, analisar com mais cuidado depois. Então, virou uma ferramenta mesmo de conversa, de informação e de descoberta, né, talvez casos que poderiam estar acontecendo ali naquela escola. Né? E daí ajudar aquela criança a sair disso, né? Se libertar daquilo. Então, é uma ferramenta muito eficaz, né? E muito tranquila de trabalhar e com bons resultados, né? Não é porque é meu livro, né? Não, eu acho que quanto mais ferramentas desse tipo existirem para falar de assuntos assim com as crianças, melhor, né? Mais prazeroso, mais
mais gostoso de poder conversar com as crianças essas coisas que, infelizmente, são ruins, mas que é necessário se saber para poder se defender, né? Isso. Só mais um detalhe, ô Renata, duas coisas, né? Primeiro, a Renata perguntou Ah, o nome. Renata, isso mesmo. A nossa editora tem uma loja virtual, www.exeditora.com.br. Nós temos um escritório na Rua Curvelo 32, no bairro Floresta, em Belo Horizonte. E o nosso telefone, deixa eu ver se eu lembro o telefone, 2516-234. Mandar um beijo para o Júlio, para Renata Starling e o Júlio Smiley. Beijo, gente. Só mais um detalhe. Prestigiando a gente. Outra coisa que mãe e pai costumam deixar um pouco de lado é a questão do monitoramento do acesso da criança à internet. A internet. Hoje, nós temos ferramentas para bloquear sites perigosos, com palavras-chave. Então, assim, praticamente todos os navegadores trazem esse recurso. Além disso, fazer com que a criança acesse a internet apenas num local onde você possa ver, que você possa dar uma olhada de vez em quando, entrar no computador ou no celular, verificar no histórico de navegação da criança por quais páginas ela passeou, ter o código de acesso de sites de comunicação da criança e verificar com quem ela está conversando. Isso não é invasão de privacidade quando se trata... É cuidado, né? Isso é cuidado, é proteção. Isso é fundamental para você evitar um mal maior, ok? Bom, gente, além deste livro... outro detalhe. A ex-editora está promovendo um desconto nos seus livros, inclusive nesse, de 30% até a feira física da Bienal, que vai ser... gente, me acode aí alguém. Esqueci que mês que vai ser. Eu acho que é agosto. Você foi adiada para agosto. O outro assunto, gente, é a gordofobia. É outro assunto espinhoso e que parece, aos olhos das pessoas, pouco importante, mas não é pouco importante. Infelizmente, o capitalismo trouxe o alimento industrializado, trouxe o açúcar, trouxe a farinha refinada para a nossa alimentação, trouxe as frituras, trouxe o óleo vegetal, e as famílias, aos poucos, foram abandonando a alimentação saudável. O resultado disso são crianças obesas. E uma criança obesa até a puberdade vai ser um adulto que vai brigar com a balança o resto da sua vida. Então, se você não quer um adulto obeso, não tenha crianças obesas, não tenha adolescentes obesos. E a única forma de se fazer isso é promover uma alimentação saudável para essa criança. E alimentação saudável significa não dar açúcar para a criança, não dar refrigerante, não dar biscoito, evitar farinhas refinadas, alimentos industrializados, enfim. Então, este livro trata disso, trata da gordofobia, do bullying que as crianças sofrem, as crianças obesas. E aí, Janaína, pode falar um pouco da criação desse livro, né? Como que surgiu a ideia? Foi do teatro também, não é? Foi. Então vamos lá. Primeiro eu vou chamar um amiguinho meu, que é o João, que é o personagem dessa história, Alegria e Tristeza, também com ilustrações do Lázaro Muniz. Então eu vou chamar ele para cantar uma musiquinha para vocês, que eu gosto muito dessa musiquinha, do Jairzinho, que fala muito desse tema, né? Que é o respeito às diversidades, né? A importância de se respeitar a diversidade. Então, peraí que eu vou chamar ele um pouco tímido, só um minutinho, tá? Só um minutinho. Eu tô às cegas, tá, gente? Eu não tô vendo nada. Aqui.
Ele vai cantar essa musiquinha para vocês, tá? Oi, pessoal! Vocês estão me vendo direitinho? Estamos! Ah, que bom, que bom. Então, eu vou cantar essa música. Meu nome é João. Eu estou aqui para falar dessa minha história, né? Mas, assim, eu queria mesmo era cantar, que essa música fala muito do que eu queria dizer. Ela é assim, ó. Peraí, gente. Ai, meu Deus do céu. Peraí, gente. De percurso. Eu quero microfone. Sem microfone eu não consigo. Ei, Aí, João! assim, ó. Tá funcionando. Tá funcionando. Então, é assim, ó. Tão legal, ó minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende que a amizade não tem cor nem continente, que o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça, amigo é de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que importa é que um amigo a gente escolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente, cada um tem o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo, todo mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu sei, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. É isso, gente. Obrigado. Eu adoro cantar e é essa música que eu queria. Bem, Obrigada. Obrigada. É só isso que eu queria dizer, gente. Ó, a gente tem que respeitar a diversidade. O importante é a gente ter saúde, a gente ser alegre, a gente ter dignidade, ter amor, carinho, educação, cultura, lazer, tudo que uma criança tem direito. Tá bom, pessoal? Eu vou embora, vou deixar a Janaína falando aqui, mas depois eu volto, tá bom? Beijo pra vocês. Eu tô com vergonha. O Joãozinho tem muita vergonha, né? Ele é um pouco tímido. Mas então, aí fala da criação do livro. O livro foi também a partir dessa necessidade, né, de fazer um esquete teatral, mas também foi de dar uma continuidade, porque depois do primeiro livro eu falei, gente, me deu vontade de fazer uma coleção, assim, de falar sobre vários assuntos que a gente precisa falar com as crianças e às vezes não sabe como falar direito. E coincidentemente apareceu a necessidade, né, de ter uma esquete desse assunto. Mas eu também presenciei uma cena muito ruim no metrô, né, de uma turma fazendo bullying com um menino. E aí isso me despertou a vontade de fazer esse livro. Eu até queria ler um negocinho aqui que eu separei para falar essa questão do bullying, né? Tem o bullying, tem a gordofobia, tem o racismo, são coisas diferentes, né? Mas a base é a mesma, é a opressão, né? É o desequilíbrio, né? E a coisa do poder, enfim, a opressão mesmo pelo poder. Então, o bullying é a prática de atos violentos, intencionais e repetidos, né? Essa questão de ficar repetindo, de ficar todo dia falando aquele apelido, né? Criticando aquela característica, né? É uma característica do bullying, né? E contra uma pessoa indefesa, né? Que podem causar danos físicos e psicológicos às vítimas. O termo surgiu a partir do inglês bully, palavra que significa tirano, né, brigão, valentão, em português. É um tipo de violência, né,
é uma repetição ao longo do tempo. E surge numa relação entre pares, colegas, pessoas conhecidas, né, pessoas de uma mesma escola, e nasce e se estrutura em relações onde há esse desequilíbrio de poder, né? Uma posição mais forte e a outra mais fraca. Então, é essa questão mesmo de pegar uma característica diferente. No caso do João foi a gordura dele, foi o sobrepeso dele. Mas é isso, é um defeito, é um defeito de visão, é um defeito físico, é a cor da pele, são várias... diferente, não é? Isso, várias questões que induzem essa questão essa opressão, né, para se sentir superior e em cima do mais fraco, né? Com certeza, esse opressor, essa pessoa que comete bullying também precisa ser tratada, né? É necessário se tratar tanto a vítima quanto o agressor, porque através dos estudos, né, que foram feitos aí ao longo do tempo, a pessoa que faz o bullying, que comete o bullying, também está numa família, às vezes, conturbada, numa relação conturbada pessoal, que aí ele transfere aquilo para o outro, né, oprimindo o outro, para compensar um vazio que ele tem em outro campo da vida dele. Então, é uma coisa muito ruim. Para se combater o bullying, a tríade, né, escola, família e aluno é importantíssima. Geralmente as escolas que são mais organizadas, escolas que têm mais contato com o aluno, pais que estão mais presentes na escola, que acompanham mais o que os filhos fazem. Quando existe esse ambiente, o bullying dificilmente acontece, né? Agora, o contrário, quando uma escola desorganizada, quando se não tem um diálogo com o aluno, quando se não tem um diálogo com os pais desse aluno, né? Então, aí com certeza a possibilidade de acontecer esses transtornos, essas válvulas de escape mesmo, né, através do bullying, é muito mais fácil de acontecer, né? E no caso da gordofobia, ainda tem a questão da ditadura da beleza, né, que a gente vive, né, essa ditadura da magreza, né, que alguém inventou que a beleza é ser magro, que bonito é ser magro. Alguém inventou que... Na verdade, são coisas muito inerentes ao capitalismo, porque... Exatamente. Aí ninguém inventou, não. A gente sabe muito bem quem inventou, né? Quem impõe isso, que é o patriarcado a branquitude patriarcal, etc. e tal. Mas não vamos entrar nesse detalhe, que é muito complexo, né? Enfim, eu não tenho nem lugar de fala para isso. Mas, então, o recado também que eu queria que o livro... que eu acho que o livro passa, é dessa necessidade de se respeitar as diferenças. E como que a diferença é bonita, como que é bom, né, ter a diversidade. Então, a amizade também, né, o valor da amizade que o João, o personagem do livro, descobre, e também os sentimentos, né? O livro, além de trabalhar isso, também fala desses sentimentos antagônicos, né? O medo e a coragem, a alegria e a tristeza. E o João era muito alegre e ele descobriu a tristeza, né? Ele experimentou a tristeza, assim como a Maria também era muito corajosa e descobriu o medo, né? Da pior forma possível. O João descobriu a tristeza porque ele começou a sofrer bullying, né? Ele começou a sofrer essa gordofobia. E isso... parece bobagem, mas é massacrante, é terrível, é limitante. Isso, principalmente na fase da infância, isso pode causar transtornos assim, para o resto da vida, de autoestima, né, de segurança, de aceitação né, do seu corpo, né, da sua estrutura física, que cada um tem a sua, né? Então, assim, é muito devastador, né, se você deixar uma coisa, um bullying, uma violência, né, dessa, continuar acontecendo com uma criança. É devastador. Então, o intuito desse livro também é ajudar, né, os professores, os pais, né, os educadores e as próprias crianças,
né, a entender que a diferença é muito importante, que a alimentação saudável é bacana para ter uma boa saúde, né, apenas, e isso, né, e cada um tem a sua beleza, né, cada um tem a sua beleza própria, e isso é maravilhoso, né? Aí eu gosto muito, sou fã do João. Então, o nosso Joãozinho aqui, como acontece de um modo geral, é tradicional da família achar a criança gordinha uma criança saudável. A criança não tem que ser magra, a criança tem que ser saudável. Mas é hábito, especialmente aqui em Minas Gerais, entupir a criança de desenho para não ficar respirando embaixo do vizinho. Então, o que aconteceu com esse nosso Joãozinho? Joãozinho era uma criança muito paparicada pela família inteira, porque ele era o caçula da família. E olha só, ele tinha 2 avós. Você imagina que uma avó só já faz um estrago legal na alimentação da criança. Agora, vocês imaginem 2. Então, elas ficavam disputando, né, quem é que dava mais gostosuras para o Joãozinho. E aí ele foi crescendo feliz e gordinho, crescendo para cima e para os lados. Até que um dia ele teve que mudar de escola, porque a escolinha dele já não ia até outras séries. Então, ele mudou de escola e na escola nova ele começou a sofrer bullying. E aí, coitadinho, olha só como eles falavam com ele. Os novos colegas o olhavam muito diferente. E isso magoava João profundamente. O baleia, jamanta, elefante, bolão, como seria daqui para frente? Popoto, barril, cara de melão. E foi assim que o Joãozinho, que era uma criança feliz, alegre, ficou assim, tristinho, cabisbaixo, não queria saber de mais nada. E aí, obviamente, quem notou a mudança de comportamento? A professora, que trabalhou a questão da gordofobia na turminha, né, do bullying. E aí o Joãozinho voltou a ser uma criança alegre, feliz, porque ele passou a ser aceito na turminha dele. E olha como esse ilustrador mostrou para a gente, com muita clareza, assim, uma das causas da obesidade infantil. Porque as crianças magrinhas estão ali brincando, correndo, e o Joãozinho está chupando um picolé. E aí, ele arruma a importância do exercício, né? De brincar, de soltar pipa, que a gente está perdendo por causa da internet, por causa do celular. Eu sou mãe, eu tenho um menino de 11 anos. Eu vivo isso, esse dilema de tirar ele do celular, desses joguinhos. Tá difícil, gente. Eu sei que vocês estão, quem é mãe sabe. Tá muito difícil, é uma luta. Sei que você passou por isso, é uma luta, a gente fica desesperada. Eu fico pensando, oh meu Deus do céu, entendeu? É muito difícil, mas água mole e pedra dura, eu acredito, né? Que tanto bate até que fura. Eu fico conversando com ele, eu fico tentando tirar ele do quarto, eu fico tentando levar ele para alguma atividade, né? Nesses tempos de quarentena, ainda mais quem mora em apartamento, tá complicado, tá mesmo, gente. Mas vamos com fé, vamos apoiar se apoiar nos livros, na literatura, apresentar a leitura para as crianças, né, gente? Ler é maravilhoso, né? Pode ficar com preguiça no começo e tudo, mas insiste, gente, porque quando toma gosto é a melhor viagem que a gente pode fazer dentro da nossa casa, né? Provavelmente vão ter outras pandemias, se Deus quiser não, né, gente? Mas se tiver outras pandemias por aí, gente, vamos ler. O livro tá aí para salvar a gente, né? Para refrescar nossa cabeça, para fazer a gente sonhar, acabar né? a pandemia, levar as crianças para as feiras de livro, deixa ela escolher os livros, escolhe alguns para ela, deixa ela escolher outros, estimula a criança a manusear o livro, a gostar do livro. E aqui, olha que gracinha no final, o gordo e o magro. As crianças de hoje não conhecem o gordo. Não sabem.
para quem é educador, apresentar a historinha do gordo e o magro nas escolas que tiver TV ou tiver uma sala de TV para passar filme, passar um filminho do gordo e o magro para elas, é uma coisa bem divertida, lúdica, que pode Isso, coroar um trabalho em cima da alimentação, em cima do exercício, né? isso Então, para mesmo. os educadores é bem legal assim o livro, porque ele propicia não só você falar sobre alimentação, falar sobre o bullying, falar sobre a questão da necessidade de fazer exercícios físicos e largar um pouco a internet, que hoje É, consome a tadinho, maior parte do tempo muito. das nossas crianças, adolescentes e jovens. E adultos também, né, gente? Até dos velhos. Verdade. Mas nós Não, e estamos agora, aqui na internet, não é? é verdade. Uma hora inteira. Aham. Olha, e para falar de mais ainda sobre alimentação, vai vir, tá vindo o terceiro livrinho aí, né? Spoiler! É, a gente a ex-editora tá para lançar, né, meu terceiro livrinho que se chama Cores de Comer. Inclusive, Isso enfim, estou mesmo, muito Renata. ansiosa para Renata ver está ele. dizendo aqui que as crianças precisam ver os pais lendo. Isso, precisa Exato, mesmo. E o pai tem que ler para a criança, tem que contar a história para a criança. Isso é importante mesmo. Continue. isso mesmo. Bom, mas é isso, o livro Cores de Comer está vindo aí, ele fala da questão da alimentação saudável, né, das cores, como que estimula, né, como estimular as crianças a ter uma alimentação saudável e gostosa, né, e divertida. Então a gente pega através das cores aí, das rimas, da poesia, para incentivar as crianças a fazer exercício e a se alimentar coloridamente, né, que quanto mais colorido, mais nutritivo é o prato, né, é a alimentação da criança. Então, eu tô doida para chegar. A ilustração é do Robson, né? Robson Araújo. Robson Araújo está maravilhosa também. Meu Deus, as ilustrações dele ficaram incríveis. E o livro vai contar a história do Renato, né? Um menino muito ativo e que vocês vão saber o que aconteceu com ele. De repente ele começou a ter preguicite aguda, né? Por que que ele, de repente, um menino tão ativo começou a ter preguicite aguda e não tem vontade de fazer mais nada, aquele borocochô, né? Aquele desânimo. Então, quando o livro sair, vocês vão descobrir o que aconteceu e como que ele saiu dessa, né? Como que ele voltou ativa, como que ele voltou à energia que ele sempre teve. No Instagram E, da e, editora e no Facebook da ex-editora tem um videozinho curto de apresentação deste livro. Quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá. Chama Cores de Comer. Isso. E eu queria só agradecer, né? Ele não foi lançado ainda, mas eu já queria até agradecer o pessoal da Suzan, a Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, que me inspirou a fazer esse livro. Agradecer também à atriz Andréia Rodrigues, que me inspirou no título, Cores de Comer. Foi ela que soprou para mim. Agradecer demais que o título, Cores de Comer, é o título para o livro, né? Que fala das cores das comidas, né? E como que isso pode ativar a vontade da gente alimentar de forma saudável. Então, obrigada, viu? Vocês inspiradores da minha vida. Isla Sayuri está dizendo aqui, está fazendo um elogio, Oi, que mãe! um jeito de colocar este universo fantástico, que é o dos livros, no dia das crianças, ter feito uma forma que chame tanta atenção. Obrigada, viu, Isla? Então, gente, Valeu! a questão da obesidade, muita gente costuma arrumar desculpas para a obesidade, né? E de fato são desculpas, porque ela só acontece por causa da má alimentação, porque um obeso não é necessariamente uma pessoa bem alimentada, nem, digamos assim, pela qualidade da alimentação, mas apenas pela quantidade de alimentação. Então, Não, e o magro também não necessariamente estará também não quer saudável, ser né? bem alimentado. Uma É, alimentação
uma alimentação boa é de fato uma alimentação colorida e uma alimentação não industrializada. Então, voltar a preparar o alimento em casa é de fundamental importância. Deixar de comprar biscoitinho, pizza pronta, macarrão, batata frita, sanduíche, fast food, pelo amor de Deus, gente, nada disso. De vez em quando, é assim, não é para não comer isso nunca. Pode comer, mas numa festa, num fim de semana, numa ocasião especial, aí sim. Não no dia a dia. Não, no dia Exato, a dia, e nem em grandes quantidades, né? Carne. Isso. É isso. É isso, gente. Magro também sofre, é verdade. A questão do bullying é uma coisa muito séria, porque se você é magro demais, você sofre bullying. É o varapau, né? Isso, taquara. Eu passei por isso. Baixinho. Qualquer característica, né, diferente, que assim, enfim. Padrão, média. Isso. É muito ruim, gente. A nossa sociedade está ficando cada vez mais egocêntrica, individualista e cruel com as pessoas. Nós temos que parar com isso. Somos todos parte da sociedade. E se um tem problema, nós temos que ajudar esse um que tem problema. Porque a pessoa tem limitação para locomoção, tem dificuldade com alimentação, tem dificuldades, milhões de dificuldades. Milhões de dificuldades. Enfim. Nós temos que fazer uma digamos assim, uma autoavaliação, e a gente tem que tentar ser tolerante com as pessoas, mais do que ser tolerante. Nós temos que procurar ser mais amigos das pessoas. Gente, e eu vou dizer, ser mais empatia, né? Se colocar mais no lugar do outro. Janaína, se você quiser falar. Eu quero falar que é interessante que os temas desses livros, O Alegria, a Tristeza e o Medo e Coragem, como que aumentou na pandemia, né? Nessa pandemia, na quarentena, como que o abuso sexual de crianças e adolescentes aumentou, e como que a obesidade também aumentou, por ter que ficar em casa comendo porcariada, por ter que ficar, né, não poder sair, fazer exercício, etc. e tal. Então, achei muito bom e queria agradecer de ter esse espaço aqui na Bienal Mineira do Livro para poder falar desses assuntos, que é um momento importante de se falar assim. Eu espero que... Obrigada, Renata. Foi excelente, me adorei. E eu espero que essa pandemia acabe logo, que a gente possa voltar a aglomerar, porque eu sou atriz, eu preciso de teatro, eu preciso do meu público, eu preciso de contato. Eu espero que a gente possa voltar, né, entre aspas, a um normal, e que a gente possa cada vez falar menos sobre esse assunto, que a gente tenha menos necessidade de falar sobre esses assuntos, né? Porque se isso acontecer é porque não está mais tendo casos, é porque a sociedade está melhorando. E esse é o meu sonho, o meu ideal, é a minha utopia, e a gente tem que estar sempre lutando para melhorar o mundo que a gente vive de alguma forma. Não pode deixar a peteca cair, porque senão, gente, aí não tem mais jeito. Aí desgringolou tudo de vez, pode chamar o meteoro, tá? Adorei, viu? Só para lembrar, 30% de desconto na loja virtual da ex-editora. Beijo, Smiley. Até o final da feira, até a Bienal, nós vamos estar fazendo, nós estaremos com essa promoção. Nós temos muitos outros livros, nossos livros abordam muito temas sociais, bem interessantes, são sempre livros lúdicos, divertidos, coloridos. www.exeditora.com.br. Nós temos também o Instagram, temos Facebook, YouTube, tem alguns vídeos free para quem tem criança pequena, bem legaisinhos lá no YouTube. O nosso endereço, Rua Cordeiro 32, bairro Floresta, Belo Horizonte, sala 402, ok?
Aí, o Joãozinho, beijo, Joãozinho. Tchau, pessoal. Tchau. Eu não podia deixar de vir aqui dar tchau pra vocês. Adorei, hein? Até a próxima, pessoal. Ó. Eu adorei participar da live. Beijo pra você, Joãozinho. Obrigada a você. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau.